Vamos começar o programa de hoje falando sobre badminton. Tá tudo suspenso, né? O futebol com os campeonatos estaduais paralisados, as competições da CBF também paralisadas e no que tange também as outras modalidades, a mesma coisa acontece. E nós temos hoje, no Cidade Verde Esporte, a presença do presidente da Confederação Brasileira de Badminton, o piauiense Francisco Ferraz. Ele está aqui comigo. E aí, Ferraz? Bom dia. Bom dia. Bom, badminton também sofre com o que a gente tem ver a todo momento, né? A questão do coronavírus, essa pandemia que tomou de conta do mundo, do planeta. E o badminton, nesse momento, tem 4 atletas do Piauí e um atleta do Rio, né, que não estão em Teresina, estão em São Paulo. Exatamente aonde estão esses atletas depois de terem participado de competições na Europa, Francisco Ferraz? Herbert, eles competiram em alguns torneios da Europa, retornaram, já tem mais de 15 dias aqui no Brasil, estão em Americana, os 4 atletas. No interior de São Paulo? No interior de São Paulo. Quais foram os países que eles passaram agora recentemente? Eles passaram ali pela Alemanha, passaram pela Suíça, Holanda, entendeu? No caso da Holanda foi o Júnior, foi a seleção Júnior que passou pela Holanda e a Alemanha. Esses atletas que estão lá em São Paulo e em Americana são de que categoria? Do adulto. Do adulto. É a seleção principal disputando a vaga para os Jogos de Tóquio. De Tóquio. Vamos lá, quem são esses atletas? É a Jaqueline, é o Francielton, é a Sâmia e o Fabrício. E o Fabrício. E a Fabiana do Rio de Janeiro. Do Rio. São 4 atletas de Teresina e um atleta do Rio. A situação desses atletas hoje, por exemplo, os atletas do Piauí, né? Eles voltam quando para Teresina? Recentemente eles fizeram um teste só para ter a segurança, para que eles pudessem voltar bem para casa com saúde, né? Fizeram a parte de toda a análise agora hospitalar, de exames, e a gente está esperando o resultado. Dando tudo ok, eles retornam para casa e aguardar as próximas providências, tanto da Federação Olímpica, da Internacional, da Federação Mundial e da Nacional agora, para saber como é que vai proceder para a classificação olímpica. Presidente, a gente vai conferir agora, pode rodar as imagens dos nossos atletas, principalmente dos nossos atletas do Piauí, tem também atletas de fora, de outros estados e tal, mas o badminton vive um momento, principalmente dos atletas do Brasil, que querem pontuar no ranking para participarem da Olimpíada de Tóquio. Como é que vai ser isso, hein? Olha, tem alguns pontos positivos e tem alguns que não são tão bons, por sinal. O positivo seria o quê? Hoje estaria classificado um masculino e um feminino do Brasil já para as Olimpíadas. E uma grande chance da dupla mista, que é do Piauí, entrar também. Que seria quem? A Jaqueline e o Fabrício. E o Fabrício. Ou seja, em 2016 fomos com 2, hoje a gente já tem garantido 2 pessoas, e se desse tudo certo, podemos dobrar a quantidade de pessoas nas Olimpíadas de Tóquio. Isso é pelo lado positivo. Qual seria o outro lado que não seria tão bom? Ou seja, vai ser cancelada as Olimpíadas? Tá aí, ó. Risco de não ser realizada. Japão em alerta sobre a Olimpíada de Tóquio. O governo japonês todo dia diz que não vai ter problema. Claro que vai ter problema. A gente não queria que tivesse. Mas da forma que está andando as coisas pelo mundo, você conversava comigo em off sobre pontos que realmente a gente tem que analisar e enxergar o seguinte: faltam quantos meses para a Olimpíada? Agora em julho. Em julho. E a preparação do atleta fica como? Exatamente, atletas de ponta aí do basquete, do vôlei, do atletismo. E não é só a parte técnica, Herbert, você também tem a parte de competição, porque treinar é uma coisa, você competir, manter o ritmo competitivo é outro nível. Exatamente. E não tem mais campeonatos para poder competir, ou seja, treinar, mas na hora de competir, cadê os campeonatos? Qual é o nível que você... Não vai ter recorde mundial batido, recorde olímpico. É verdade. Então vai ser uma Olimpíada sem aquele glamour dos atletas chegar com a alta performance lá. Ainda tem a questão também, porque essa pandemia, tudo bem, ela pode ter chegado, mas não chegou ainda da maneira que a gente possa imaginar em um dos países mais pobres do planeta, que é a África, né? E a África tem os atletas do atletismo, enfim, né, por aí? Claro. Ainda não chegou no ponto máximo da América.
e que ainda vai chegar ainda na África. Ou seja, alguns continentes, alguns países vão ter suas fronteiras fechadas. Como é que esses atletas vão chegar nas Olimpíadas? Se não podem nem sair do país, e muitos deles podem até contrair também o vírus. Então, esse controle é muito difícil, existe uma dificuldade muito grande. Fala-se da federação, do Comitê Olímpico Internacional e as federações mundiais em flexibilizar o ranking, em poder tentar trazer novos atletas, ampliar a participação de mais pessoas, mas isso é muito difícil nesse momento. E cogita-se também adiar a competição. Para dezembro. Para dezembro, em pleno inverno, né? E tem épocas de tufões, aquelas regiões, os ventos de monções e os tufões são muito fortes naquela região. No Japão, E o frio, né? E neve. Então fica muito difícil a gente entender qual vai ser o futuro dos Jogos Olímpicos de 2020. E outra coisa também, nós temos a solenidade de abertura, que é o ponto ápice da Olimpíada, ou de uma Olimpíada, né? Aquele aglomerado de pessoas nas cadeiras, nas tribunas. Correto. E tem também os atletas que terão que desfilar. Será que vai ser como futebol? Aquilo é um show, né? É um show. Será que vai ser... É vendido para todo mundo. Vendido. Será que vai ser como futebol? Estádio fechado e os atletas jogando? Eu creio que não. Você observou recentemente, na mídia agora, a tocha sendo acesa na Grécia. Na Grécia, verdade. Foi totalmente fora do protocolo. Fato inusitado, uma coisa surreal que você nunca imaginou, né? E outra observação que a gente vê é que provavelmente vai ser a segunda Olimpíada que o Japão terá cancelada. Já teve uma Olimpíada cancelada na época da guerra. E provavelmente vai se repetir agora novamente. É uma triste realidade, mas para o bem da humanidade isso deve acontecer em breve. Bruno, para finalizar, o que você tem escutado dentro da Confederação, dentro do Comitê Olímpico Brasileiro, sobre as Olimpíadas de Tóquio? Você que vivencia, você mora no Rio, você está aqui hoje em Teresina porque está de recesso, né? Claro. O esporte está de recesso. Mas o que você tem vivenciado morando no Rio e estando praticamente todo dia lá no COB? Oficialmente, o COB ainda não se posicionou em relação às Olimpíadas, mas outros comitês olímpicos, como por exemplo da Espanha, já solicitou o cancelamento da Olimpíada. E isso vai acontecer com outros comitês também. E quando a doença chegar no continente africano, provavelmente alguns países de lá vão solicitar o cancelamento. Alguns comitês olímpicos vão solicitar. Isso já aconteceu com o Comitê Olímpico da Espanha. O nosso comitê, ele assegura para a gente, para as atividades, isso é um momento que vocês precisam analisar com muita cautela para que os atletas não sejam prejudicados e os próprios funcionários que também estão convivendo. Todos os eventos da Confederação, cursos, competições, treinamentos, trabalho de escritório, tudo foram hoje paralisados por conta dessa prevenção. Tá bom, Ferraz. Muito obrigado pela presença hoje conosco aqui no Cidade Verde Esporte, nesse momento aí que a gente não queria estar passando, né? Mas infelizmente estamos convivendo e vamos nos ajudar, né? Claro. Obrigado aí pela presença. Tá Sucesso, bom? até mais.